Fala galera, como é que estão meus crias? Estamos aqui mais um dia naquela resenha bacana, aquela resenha produtiva. Vou ter um papo com vocês, um papo bem legal. Convidada de hoje sensacional. Mas antes de qualquer coisa, vou passar a bola aqui pro meu parceiro, a alma desse podcast, senhor Tunico. Ricardo, Resenha Tuniqueta. mais uma? Mais uma. 104. 104. Galera, só lembrando, dá aquele likezinho, segue o canal, voadora, o que você quiser no like lá, mas segue o canal, dá aquela moralzinha, a gente tá precisando. Mas aí, Dunique, quem quiser nos encontrar, como é que faz? Só seguir aqui, ó. Cast dos Crias. E fique à vontade. Fala nosso patrocinador, Upgas. Ele é isotônico, não é. Como a gente fala? Ele não é um Não é energético, energético. É um isotônico com gás. isotônico com gás, up gás, isotônico que refresca muito mais. Então, quem nunca provou, galera, vai nas lojas aí, você encontra na internet, up gás, produto de qualidade que vem dando uma força para nós aqui no Resenha dos Crias, tá? Lembrando também do nosso patrocinador master Conecta Foot. Você que tem o sonho de ser um jogador de futebol, se cadastra lá conectafoot.com, cadastre seu perfil, sobe seus vídeos, você vai ter possibilidade de ser visto por N clubes profissionais do esporte, procurar profissionais para alavancar cada vez mais a sua carreira. Conectafoot.com ou baixe nas suas lojas de aplicativo, na Google, na Apple, conectafoot.com. A plataforma que veio para democratizar o futebol. Mas chega de resenha, chega de patrocínios, patrocínios são importantes, mas o mais importante nesse programa aqui é o convidado ou a convidada. Convidada de hoje, Jéssica Toledo. Eu a conheço há algum tempo, mas sei pouquíssimo da história dela. Tá? A gente vai conhecer dessa história bacana, uma história que passa por N situações aí, muito interessante. Jéssica, obrigado por estar aqui conosco. Um prazer, tá? Demorou, mas deu certo, né? Desmarca, a marca, é a chuva, é o vento, é tudo. Mulher tem agenda puxada, difícil pegar a agenda dessa mulher aqui, mas deu tudo certo. Mais uma vez, obrigado, tá? Vamos bater esse papo, fazer essa resenha, como a gente fala aqui, Toniquinho, E o né? currículo dela é grande, ó. É, Executiva de negócios, consultora financeira, dá dicas de viagem e de moda. Eu já passei seu currículo aqui. tem mais, tem Mas o mais. nosso público, quem é a Jéssica? Bom, vamos lá. Bom, eu sou Jéssica Toledo, eu sou investidora há mais de 8 anos, eu sou evangélica, é um ponto importante porque todas as passagens da minha vida tiveram a mão de Deus e vocês vão entender. Espero que vocês fiquem até o final, porque hoje nós vamos falar aqui sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócios, sobre fé e sobre todo o processo e o contexto aqui dentro da minha vida. Eu, Ricardo e Tonico, aos 12 anos de idade, quando eu percebi que eu tinha uma família escassa, que eu estava na situação mais de pobreza, aos 12 anos eu olhei aquele contexto e percebi que nascer na pobreza, na escassez, não era uma escolha minha. Você nasceu em São Paulo, como é que foi a estrutura? Você é de São Paulo, é do interior de São Paulo, de outro estado? Como é que, bairro de São Paulo, onde foi? Só para entender Sou aqui. de São Paulo, nasci em Caieiras e morei a maior parte da minha vida em Perus, na região de Perus. Ah, Zona Oeste aqui, Zona Isso, Noroeste de São pertinho. Paulo, conheço bem. Isso, bem pertinho. Sim, aí vamos aí, sim, com 12 anos você deu aquele estalo e falou, cara, eu quero explodir, eu quero estourar, eu quero fazer alguma coisa. Exatamente, porque tão pequena já construí essa maturidade de ter esse olhar e saber que essa escassez não era culpa de ninguém, mas que dali para frente as minhas escolhas sim e tomariam o percurso dos próximos passos, ou seja, aos 12 anos eu entendi que permanecer e morrer na pobreza seria uma escolha minha. Então eu cheguei na minha mãe e disse: "Mãe, eu quero trabalhar". E eu lembro exatamente da frase que ela me disse. Ela olhou para mim e disse: "Pode faltar o alimento, mas nunca pode faltar o conhecimento. Você tem que estudar". Aquilo foi muito marcante para uma criança de 12 anos, mas ainda assim eu olhei para minha mãe e disse: "Eu vou trabalhar, porque eu quero a minha jornada de prosperidade. Eu quero próximos passos relacionados a algo próspero". Então, com muita luta, minha mãe permitiu que eu trabalhasse, então comecei a empreender, fui uma empreendedora mirim, Ah, que naquele. legal. Como é que funciona isso? Que interessante. Foi bem bacana, Ricardo, porque minha mãe trabalhava com bordando roupas. Sim.
E nesse processo, a patroa dela, ela dava todas as miçangas que sobravam para mim. E na época, eu não me recordo se era a novela da Jade, eu não lembro que novela era, mas eu vi aquelas pulseiras de miçangas. E eu falei, ah, agora eu tenho as miçangas, cadê os elásticos? Fui, arrumei tudo, montei as pulseiras e saí na rua para comercializar essas pulseiras. Isso com 12 anos. Isso com 12 Fez anos. as pulseiras e foi lá pra Caieiras, Perus, porta a porta vendendo. Não, eu Não, tinha uma região limitada. Minha mãe tinha uma limitação, porque eu Ela era tinha uma 12 criança, né? anos. Era uma Se criança. eu passasse daquele percurso, minha mãe já iria cortar ali. cortava já ali. O empreendedorismo já quebrava a firma se Já passasse. ia quebrar, já ia totalmente. E nisso, o que que eu fiz? Eu me dediquei muito mais aos estudos, porque minha mãe deixou muito claro sobre conhecimento. E se eu não fosse a nerd da sala, ela não me deixaria trabalhar. E nisso eu comecei a fazer vários jobs. Esse foi o primeiro, então eu comecei ali a construir esses jobs. Então ali já começou a minha carreira, digamos assim. Depois disso, eu também busquei o que minha mãe sempre disse, o conhecimento. Como não tinha muitos recursos financeiros, eu comecei a trilhar jornadas que fossem gratuitas, um curso de um dia, um curso de uma semana, tudo que me trouxesse ali alguma bagagem de conhecimento para que eu pudesse dar o próximo passo. E nisso, fui galgando essas oportunidades, então eu me dividi ali em três, né? Eram os afazeres naturais de uma criança, a escola e esses trabalhos, esses jobs. Incluí mais os cursos, para poder ter esse desenvolvimento. Ali, moral da história, aos 18 anos, vou atrás de uma jornada efetiva de trabalho. Nisso, Ricardo, foi muito engraçado porque eu já tinha percebido o quê? Que eu tenho sorriso na voz. Então, isso já era uma habilidade, né, Tonico? Isso é Fala a verdade. verdade. Eu sou comercial. Assim que você Já tá vai falando. sorriso na voz. Então, alguém te ligando com essa voz, você já, opa, a pessoa está motivada. Já era uma habilidade natural. Só que na minha cabeça, isso era toda habilidade de vendas. E a gente sabe que não é assim. Vendas, ela não é uma habilidade natural. Vendas é um processo, é uma construção. E nisso eu falei, eu preciso de uma carreira. E ali eu fui fazer entrevistas para onde? Pro call center. Falei, ah, é o mais fácil de eu conseguir vai ser o call center. E nisso fiz aquela entrevista que era mais cheia de pessoas. E ali dentro daquelas 30 pessoas, o recrutador levantou e falou assim: não, vem vocês três aqui. E eu tava entre esses três. Falei, Senhor amado, não é possível que eu não vou passar nem numa entrevista de call center. E eu já fiquei apreensiva, mas a resposta foi. E aí, mais uma vez, a mão de Deus na minha vida, porque ela falou assim: olha, vocês têm perfil para trabalhar com pessoas jurídicas. Eu falei, nossa, estourei, meu primeiro emprego vai ser com pessoa jurídica, olha que máximo. E nisso já tive o primeiro contato ali com taxa Selic, trabalhei para a empresa Redcar, com antecipações de recebíveis. Então, o Tônico vai lá na loja e compra um tênis e parcela em 3 vezes. Eu ligava para essa empresa e perguntava: olha, você quer antecipar seus recebíveis e tudo mais? E já foi uma entrada interessante, porque eu já entrei numa jornada conversando com pessoas jurídicas que já têm um outro olhar, né? Um outro cenário, um outro contexto de mercado. E nisso, com os meus estudos também que eu mencionei, que eu fui nos cursos que eram gratuitos, esses institutos educacionais, eles nos levavam também para um olhar, um horizonte que eu ainda não tinha. Eu fui ter meu primeiro celular com 18 anos. E eu fui ter meu primeiro computador com 18 anos. Então, como eu tinha acesso à informação dentro desses cursos culturais, eu comecei a conhecer os ambientes que eu queria estar. E aqui eu já entro em um tópico muito importante, que é a ambiência. O lugar que você está inserido vai definir muito os seus próximos passos, a sua jornada. E ali, quando eu conheci essas estruturas, fui conhecer o que era a Casa São Paulo, ver o piano subindo, aquela coisa mágica, né? Eu já comecei a me ver em um ambiente mais próspero, que era algo que eu ainda não tinha. E nisso entrou uma das minhas paixões, que eu vou contar só no final, mas eu vou antecipar só o que é o fator. Nesses processos eu fui conhecer a Bovespa, que hoje é a B3, e quando eu entrei naquele lugar, Ricardo e Tonico, o meu coração aqueceu Aquela de uma galera, forma. aquela galera Aqueles gritando. números, sobe e desce. Eu sempre fui boa de números, eu sempre gostei de números, principalmente na minha conta, Ainda óbvio. era, ainda era aquela. Porque hoje a B3 tá informatizada, não tem Assim, aquela gritaria, tudo, mas ainda era aquela gritaria quando você não, foi, já tava. não era Né? gritaria, mas ainda era aquele processo de cotação instantânea. Tá. Então os números ficavam subindo desse verde e vermelho. E eu, meu Deus, eu quero morar aqui, eu quero viver disso. Na minha cabeça eu já estava, o meu coração escolheu o mercado financeiro. E nisso eu guardei aquele sentimento, porque eu ainda não tinha como entrar. Eu não sabia como fazer para entrar. Eu não tinha nem celular, né, na época. Então eu fui pleiteando dentro de uma jornada de uma carreira profissional comercial até chegar nesse percurso. Então, apesar da minha carinha de anjo, eu tenho 17 anos de mercado E na área comercial. eu queria só vou dar uma pausinha aqui.
que ela é. Daqui a pouco ela tá Vambora. falando, deixa eu dar, vai que vai, ela avisou. Então, outra, você vai chegar, mas eu quero só dar um passo antes. Como é que foi a empreitada das Eu miçangas? quero saber as pulseirinhas. Não, como é que foi isso? Com 12 anos, como é que você abordava? Vendia, não vendia? Conseguiu? Como é que foi isso? Assim, como é que foi essa empreitada das miçangas? Eu vou dar. É Hoje, miçangas que fala, É das pulseirinha? miçangas. Miçangas. hoje com a tecnologia, né? Então, às vezes, pra fazer podcast, eu fico indo no TikTok. Tem duas menininhas que vendem pulseiras que elas são um gênio. Uma vende, ela fala. Não, isso não é uma pulseira, o negócio vai deixar você um homem mais bonito. São duas meninas. Uhum. E você fazia essas miçangas. Você E criou outro dia eu algum. entrei no meu prédio, ô tio, quer comprar uma pulseirinha? Já. Olha. E menininha nova, 9, 10 anos. Você criou alguma metodologia já ali? Você já começou a traçar suas estratégias ali com 12 anos? Como é que Ah, foi? isso foi muito bacana, pergunta muito interessante de vocês dois, meu Deus, me fez voltar à infância. Mas o que acontece? Naquele momento, eu fiz aquelas pulseiras e eu comecei a usá-las primeiro. Meu marketing primeiro era usando. E eu sempre gostei de moda porque a minha mãe sempre me ensinou a me vestir, a me comportar. E então eu somava essas duas coisas e eu andava na rua já com algumas pulseiras de miçanga. E as pessoas perguntavam: "Ah, onde eu comprei?" Eu falei assim: "Ai, comprei, é baratinho. Se você quiser, eu trago pra você." Começou assim, né? E depois eu comecei a fazer em alta escala. E aí eu já sabia o horário que as mulheres chegavam do trabalho. Eu já sabia quando elas desciam do ônibus, eu já ficava ali na frente da minha casa esperando, ou quando eu fazia os percursos nos pontos de ônibus. Então eu já sabia mais ou menos o perfil de mulheres e como elas estavam. E eu fazia de várias cores. Então se a pessoa estava com uma cor verde, eu já trazia um tom que combinava com verde. E eu já ia fazendo esse tipo de associação para facilitar a venda, para a pessoa querer. E outra abordagem que eu usava muito era para elas colocarem. Porque o cliente, quando ele se sente dono daquilo, é claro que eu só entendo isso hoje, né? Na época foi de uma forma muito inocente, mas quando o cliente ele se sente dono, ele se vê com aquilo, sinergicamente ele compra. Porque a venda nada mais é do que relacionamento que cria conexão, que cria a venda. Então eu queria construir essa conexão das pessoas com o produto, então fazia elas se sentirem ali utilizando aquele material, e assim foi a jornada vendendo as pulseiras de miçangas. Às vezes eu vendia pulseiras com uma bolinha, juro, era uma bolinha de miçanga. E nesse olhar, nesse formato, foi fazendo com que realmente fosse saindo as vendas, até realmente fazer as pulseiras maiores, depois fiz colares, enfim, aí depois fui Mas já para tinha uma outras estratégia, jornadas. já tinha, né, que criar rapport no cliente para que ele se identificasse com o E, produto e e esse, Exatamente. e esse fizer. tempo, quanto tempo você ficou vendendo pulseirinhas? Eu fiquei dos 12 até mais ou menos os 14 anos. Pô, foi É, uma carreira, foi então. 2 anos é bastante. uma carreira. Foi uma Dois carreira anos nas é uma miçangas. carreira ali, pô. Aí, isso conciliando com estudos, Conciliando com estudos. tá? Aí isso era menor, tudo bem, foi vendendo, vendendo até os 18. Aí 18 anos é onde a gente estava aqui. Aí 18 foi meu primeiro registro, foi Que meu foi primeiro contrato na empresa de antecipação de Foi isso recebíveis. que você teve a oportunidade de conhecer a Bovespa, Exato, a antiga Bovespa. exato. Tá, e aí, vamos lá. A gente vai assim, vai e volta e Mas vamos Não, que não, você não vamos. tem tem uma problema. história na Polícia Militar. Mas você Tem. foi, você foi Polícia Militar ou não? Ai, posso contar babados aqui, gente? Ui, que a história da polícia, ela é quente. Então, como é que foi? Onde Ai, encaixa a a história polícia da aí? polícia, para vocês entenderem, eu já trabalhei em mais de 12 empresas, porque eu sempre estudei, segui a risco que minha mãe pediu de estudar. Então, em todas as minhas educações, todas as minhas formações, eu fiz muitos estágios. Então, trabalhei em mais de 12 empresas. Uma época da minha vida, eu trabalhava no Banco do Brasil, era um estágio, e eu queria muito passar naquele concurso. Tonico, você não faz ideia, eu estudava de noite para passar naquele concurso. E o da polícia, eu não estava nem aí, essa que era a verdade. Eu prestei só para ser concurseira, para ver como eram as provas. Moral da história: não passei no Banco do Brasil por causa de um ponto. E passei na Polícia Militar que eu nem queria. Então isso acabou acontecendo com esse nerd. E eu nem tinha visto. Porque na época eu fazia estágio e tinha um colega de trabalho que ele queria muito passar na Polícia Militar. E então ele ficava olhando toda hora pra ver se tinha saído no Diário Oficial. Aí ele perguntou pra mim: "Você viu?" Eu falei: "Ai, nem vou olhar, eu quero o Banco do Brasil." Aí ele falou assim: "Não, vamos olhar sim pra ver se você passou." Aí ele chorando, não passou. Ele falou: "Você passou, seu nome tá aqui." Eu falei assim: "Meu Deus, eu passei na Polícia Militar. Misericórdia, vou andar fardada. Jesus Cristo, vou morrer." Já começou aquele. Mas ali, Ricardo e Tony, que eu percebi que eu queria me motivar a estar em um processo que me tornasse fora da curva. Em um ambiente que era majoritariamente masculino, eu queria estar inserida para realmente sair da caixa. E ali eu fiz o processo, passei, mas eu fiz o serviço auxiliar voluntário, que não é o efetivo.
Ele não fica a carreira de policial militar, mas você fica por 2 anos lá e pode prorrogar por mais 2. Então você não conhece, então você, quando você faz um concurso para PM, você pode fazer esse serviço auxiliar voluntário, é isso que você falou? Agora não pode mais. Ah, Na época, por muitos anos, o governo ele determinou esse programa social para afastar os jovens da violência e da criminalidade. Não que eu estava nesse ambiente, mas essa foi a intenção de construção. Até tinha uma idade corte para poder entrar nesse tá, mas serviço. você, nesse serviço, só pra gente dizer, você fez o concurso, você poderia ter seguido a carreira da Polícia Militar. Eu teria que prestar um adicional Ah, para teria que. continuar. Tá, aí como você não quis, esse concurso te habilitou a participar desse programa. Isso, exatamente. Tá. Então eu fiz o processo do voluntário E, e se eu quisesse continuar, prestaria mais um concurso adicional e para o que poder que faz esse continuar. processo voluntário? Eu realmente não conhecia o que que ele faz. Ele faz o serviço administrativo, então eu fazia um job rotation, né? Eu atuava em todas as áreas dentro da Dentro do polícia, administrativo da menos polícia, menos isso, Menos ir na pra campo. operação. menos ir para campo, mas para campo direto. Campos eu ia para eventos, algumas outras ocasiões. Ah, iria Mas para assim, você não E ia pra rua fazer patrulha. não, para rua patrulha não. E você, Mas- e você trabalhava fardado ou não? Fardadas, Ah, você sempre trabalhava fardada. sempre E nos fardada. eventos Tá. fardadas Nos também. eventos Você fardada. põe a roupa de gala, né, que eles têm, né? Mas a gente usava a farda porque era serviço administrativo, às Tá. vezes tinha que carregar algumas coisas, então tinha ali um contexto que a gente usava somente a farda, a gente não usava o oficial, Entendi. a menos que eu estivesse no CPC, que aí é a maior autarquia da Polícia Militar. Aí lá sim, e a polícia. STPC é lá em Jaraguá, no Jaraguá? Ou Não, é aqui no em Santana? Bom Retiro, Ah, tá. Achei que era que na fica. escola, tem Que uma escola é, deles que é em Jaraguá, né? Tô confundindo. isso, ali é o Panelão. Ali é onde é Hum, as provas, a tá. corrida. Eu corri ali, inclusive, eu corri muito, Jesus. Você foi bem sério dentro da PM, né? Fiquei, conheci muito. Conhecia tudo. Tudo, tudo, eu conhecia tudo. Porque uma coisa que é importante para todas as pessoas é network, é conexão. Então é importante você se relacionar com o ambiente que você está, mesmo que você não queira carreira, existe um contexto muito grande para você manter esses tipos de relacionamentos. E onde eu trabalhei, em todos os lugares, não só na polícia, eu busquei sempre fazer esse tipo de conexão com o ecossistema. E na polícia não foi diferente. Tanto que eles queriam que eu seguisse carreira e tentaram de tudo. Não, fica Toledo e tal, que era meu nome de guerra, era Toledo. E nisso eu percebi que realmente eu gostava de números, eu queria ir para um outro processo. Só que, antes de concluir o tema da polícia, eu queria trazer um tema aqui mais forte, né? Um pouquinho mais pesado em relação ao processo, porque se a gente acha que era comercial é pressão, a polícia, assim, é anos-luz, assim, é infinitamente mais. Porque, gente, entregar a meta é nossa obrigação. E ultrapassar a meta é a realização dos nossos sonhos. Agora, a pressão da polícia, você vê aquelas pessoas, independente do posicionamento que cada pessoa tenha em relação à polícia, o policial ele sai fardado para defender pessoas que ele não conhece. Ele está com uma farda. Só dele estar com uma farda já é um processo referencial ali de certo risco. Então, dentro da Polícia Militar foi onde eu desenvolvi a minha inteligência emocional, porque a pressão é muito grande. Por exemplo, mulheres só pode pintar unha de vermelho, só pode usar batom vermelho, só pode usar brinco bem pequeno, minúsculo, só pode usar cabelo preso. Então você fica ali um pouquinho enjaulado, digamos assim, mas é a cultura organizacional, que é outro ponto importante dentro de carreiras, é você Sim, entender o ambiente que você está inserido. com certeza. Agora, um ponto que é até intrigante é que na polícia eu me divertia muito. Gente, vocês não fazem ideia. Já que é a resenha, vamos fazer a resenha Vambora, aqui. vambora, tá Gente, gostoso. como eu me divertia, Tonico, você não faz ideia. Eu ria tanto que tinha uma obra na frente da polícia, que era uma construção de um prédio, que os pedreiros ouviam a minha risada e ria de volta. Ela tem ainda lá uma boa, assim, né? E eu ria, gente, agora eu rio mais clássico, mas eu ria muito alto, vocês não fazem ideia. Porque era um ambiente difícil, com pressão, mas a gente tinha que tornar o ambiente um pouco mais Mais tranquilo, né? Assim. Exato. Então, a gente se divertia muito, era muito legal. Mas teve uma fase dentro da polícia que foi um pouquinho difícil, porque eu era uma policial temporária. Né, o meu cargo era o menor de todos. Só que parecia que eu era o coronel da polícia. Porque eu dominava o ambiente, eu conhecia todo mundo, e eu ajudava todas as áreas, mas a minha área especificamente era planejamento e estratégia. E nisso, o cabo que eu reportava, ele ficou de convalescência médica, então ele ficou afastado por um tempo. E o coronel do CPC mandou uma determinação para que fosse reduzido o índice de furtos e veículos na região da Lapa,
Para quem não conhece São Paulo, a região da Lapa, ela é imensa. Como que uma temporária ia fazer uma projeção desta? E a nossa região, ela pegava ali, desde o início da Lapa mesmo, ali perto daquele campo de exército, até próximo ao Palmeiras. Para quem conhece o estádio, ali próximo da Barra Funda. E eu fiquei o dia inteiro, Ricardo, Tonico, pensando como que eu faço isso. E olhava o mapa e tentava fazer, e olhava o mapa e nada, e não saía. Eu falei, meu Jesus, que estou passando mal. Porque na minha cabeça, no meu entendimento, quem tinha que montar uma estratégia dessa é um policial que vai na rua, que sabe o que é a reação de um bandido e tal. E na minha cabeça não entrava. Moral da história: o tenente chegou e apontou o dedo na minha cara e falou: Você não vai embora, Toledo, enquanto você não terminar isso daqui. Eu não quero ouvir sua risada hoje. 1000 lágrimas. Gente, eu chorei tanto naquele dia. Eu chorava tanto, mas olha que coisa boa. Por isso que é sempre bom a gente ver o lado positivo das Das coisas. coisas, né? Primeiro, que foi delegada uma função. Segundo, que eu estava lá na área que foi delegada a função. E terceiro, independente de ser temporário ou não, era um momento de ser criativo, de mudar algo e de fazer algo pelas pessoas. Então, ali naquele contexto, o que eu fiz? Eu me coloquei no lugar do policial. Então, se o policial tá sozinho, a chance dele, né, ser coagido é pior. Ah, mas como que o bandido faria isso? Me coloquei no lugar de um bandido, gente, para poder montar o planejamento ali que era solicitado. E terceiro, como que as pessoas que perdiam os seus bens, né, o carro, enfim, como elas se sentiam? E nisso eu pedi a Deus, falei, Deus, preciso de uma luz, me manda algo que eu preciso montar isso que eu quero ir embora, eu quero ir pra minha casa. E nisso, assim, quando eu sentei, que isso já era 6 horas da tarde, que o tenente já tinha falado que eu não ia embora, eu sentei e comecei. E fui. Comecei a digitei, corrigi, subi, desci, perguntei pro sargento tal coisa, e aí cada um falou assim, te vira negona, e o negócio é teu. Me tira fora dessa. Exato, foi exatamente dessa forma, porque foi uma delegação, então não tinha muito o que fazer. E eu liguei pro cabo ele de convalescência e não podia, né? Na polícia isso é rigoroso, é pior, assim, nas empresas geralmente você acaba ligando, né? Mas na polícia você não pode, é uma regra. E ele falou assim, ó, te vira negona. Moral da história, eu construí o planejamento, né? Deu tudo certo. Isso foi em meados de 2011, 2013. Teve a redução de fato de roubo e furtos de veículos naquele local. O coronel foi elogiado, saiu até no jornal que ele tinha conseguido esse fator e ele delegou que isso fosse implementado nas outras subunidades. Então, olha como é importante a gente também pensar fora da caixa. Talvez se eu tivesse ficado assustada e ido embora, eu não teria tido essa chance dessa criatividade de Sim. criar algo que mudou a vida de muitas pessoas E e de se uma tava ali região. Mas você. disposta, né? Se expôs, estava disposta a aprender, Exato. aquilo, né? A exposição, ela traz as oportunidades, né? Pra você ver, né? Ela fez todo o processo e quem levou a fama foi o coronel, né? Mas isso sempre, na polícia é algo É natural, é hierárquico, né? É hierárquico. hierárquico, né? Como assim? Totalmente, 100%, exclusivamente, não é Hierárquico, segredo né? pra ninguém. E eu vou te fazer uma Certo? pergunta, e eu, como homem negro, eu queria saber você, como que era com você lá, uma mulher, num ambiente totalmente masculino, ainda sendo negra? Tonico, você não lembra que eu te falei que eu era temporária, mas eu agia como se fosse coronel? Porque você estava Eu, num ambiente totalmente masculino. totalmente, assim, majoritariamente masculino, eram 100 homens para 10 mulheres, sendo que mulheres que iam todos os dias eram somente 5. Nesse contexto, algo que eu sempre aprendi desde criança é impor o respeito. E é muito difícil, não é fácil, porque muitas policiais militares não tinham a mesma coisa que eu tinha. Mas eu era persistente no meu processo. Eu exijo respeito. E nisso foi um processo tão natural de respeito, né? Desde um processo simples até o mais robusto. Para você ter ideia, Tonico, eu dormia no alojamento com a porta aberta e eu falava, ai de quem entrar aqui no alojamento. Eu nem tinha arma, eu não tinha nem porte de arma, Ricardo. E eu deixava Sabia a atirar de porta estilingue. aberta, falava, não quero, eu quero saber quem vai entrar nesse alojamento. Eu tô indo dormir, viu? Eu falava. Sabe o que eles faziam? Lá da escada? Toledo, vem jantar. Opa, vamos, lógico. Então, assim, foi algo adquirido. Não foi algo natural, Sim. lógico. Mas foi muito sinérgico, foi uma imposição muito grande. E aí entra um aspecto que a gente tem que fazer em todos os lugares. É impor realmente o que a gente quer ser visto. Sim, com certeza. Imagina se eu tivesse deixado tudo no oba-oba, talvez eu não teria conquistado esse respeito de pessoas que eu tenho amizade até hoje, né, dentro da Polícia Militar.
Então, se eu pudesse levar duas coisas que foram essenciais na minha jornada profissional, foi a inteligência emocional, né? Você realmente suportar aquela pressão, aquele anseio, aquelas situações dentro do negócio, e a questão do planejamento e estratégia, que me permitiu sair fora da caixinha. Pô, eu montei um projeto que foi implementado depois em várias regiões de São Paulo. Aquilo foi extremamente gratificante e eu não tenho, assim, palavras para agradecer o quanto foi bom essa passagem na Lembra, polícia. pelo que você tá falando, você montou numa noite, né? Ou no final de tarde, né? Foi em 2 horas, Du- Tonico. Na hora que o tenente chegou, era umas 5 e pouquinho. Eu comecei, assim, realmente ter as ideias, era 5 horas. E ele falou que eu não ia embora até ele analisar o processo. Então, assim, eu tava aqui, o mapa, tinha um mapa, né, da, Da da, da região. região, e eu ficava aquele mapa computador, mapa computador. E naquela época não existia duas telas. É, hoje. Gente, que tortura! Não tinha duas telas, era uma tela só e o mapa, e a gente ia, né, ali e pedindo a Deus, ai meu Deus, me ajuda, eu quero ir embora, pelo amor de Cristo. E aí deu tudo certo, olhei o mapa, fiz análise e entrei nesses três contextos, que é algo dentro da área comercial que é essencial. Se você não se vê do lado do cliente, do lado da empresa, você não consegue criar um contexto. Né? O objetivo é sempre ser um ganha-ganha. Claro que foi muito difícil isso na polícia, até porque eu não tinha experiência de campo, mas foi factível. E alcancei o objetivo. E com êxito ainda. Olha que coisa magnífica. Esse período você ficou 2 anos na PM. 2 anos na Que polícia. foi, pelo que você falou, foi extremamente produtivo. O agregador, Foi. você aprendeu muito, foi extremamente útil aqui. Muito. E aí saímos da PM, Vamos rodar. a Toledo deixou de ser a Toledo. Deixei de ser a Toledo Toledo na Polícia da Militar. Polícia Militar, né? Engra... Nome de guerra Toledo. Nome Né? de guerra. E olha como eu era brava desde o início, Tonico. O nome do coronel de todo o CPC era Toledo. E eu lembro que no primeiro dia eu levantei e pedi permissão para usar o nome de guerra Soldado Temporário Toledo, Coronel Toledo. Porque não pode ter nome igual na polícia. E eu, uma mulher negra, levantei e já fiz essa imposição. Então perceba que desde o início ele já sabia o meu nome. Aí ele E liberou. ele poderia falar sim ou não, mas só de ter tido a coragem de levantar, a resposta era independente, era irrelevante pra mim. Mas ele olhou, ele ainda sorriu. Gente, o coronel sorriu, não acredito até hoje. Ele sorriu e permitiu, ele sim, eu autorizo. E aí todo mundo ficou, nossa, você é louco, eu sei que eu sou louca mesmo. É isso mesmo. Você começou a se impor ali, né? Já começou Exato, a se impor ali. exato. Já começou ali, diante de policiais temporários e oficiais também. Então, assim, era muitas pessoas que tinham ali. E é meu sobrenome. Eu acredito que ele olhou e falou, opa, sobrenome, que orgulho, né? Vou permitir, e permitiu mesmo. E eu usei esse nome até o meu término. Não, era bom pra dar carteira, não. Quem mandou aqui foi o Toledo. Agora nem sabia se era soldado Toledo ou coronel Toledo. O Tônico, você falou uma coisa de ouro. Você falou que sabe o que era bom também? Porque eu era do administrativo. E as mulheres dos policiais são extremamente ciumentas, muito assim, no nível hard. Então, quando eu mandava Toledo, pronto, acabou meus problemas. Não tinha Eu acho que os caras faziam assim. Toledo, fala lá, manda lá, fala pra gente tomar um chopp. Fala, Toledo tá convocando Toledo todo tá mundo. Que legal, essa que foi legal, boa. que legal. Essa foi uma passagem muito gostosa. Que legal. Nossa, a vida dela vai, né? Não, vai embora. Vamos que vamos, né? Bovespa, PM, aí Não, eu quero saber. Baixou o índice de assalto na Lapa? Baixou Mas consideravelmente. era assalto e furtos de carro ou assaltos e furtos em geral? Ou era Tinha- focado em automóveis? Tinha em geral, mas o nosso foco era automóveis, Tá. especificamente carros. Tá. E naquela época, naquele contexto, realmente teve uma redução bem considerável. Não sei mais como está bacana. hoje, não cheguei a olhar mais. Na época eu até fiquei um pouquinho traumatizada, falei, não quero mais olhar não, vai que aumenta, eu vou ter que fazer de novo, não quero não. Mas deu certo e realmente teve a redução. que legal, que legal. O Turiquinha era da região, era da Lapa nessa É, eu região, morava né? ali Hoje no bairro da mora- Pompeia ali. Era justamente naquela, sabe aquele pedacinho do Sesc? É, a região que mais rouba em São Paulo na época, isso é estatística, era a Rua Barão do Bananal. Barão do Bananal, era exatamente ali. É isso E aí. ficou policial 24 horas, É não isso tinha aí. um segundo que não tinha policial no que eu montei. Essa história é real, é Barão do Bananal. Sim, é Barão a do rua Bananal. Sesc Pompeia Do ali. Sesc, É isso aí. exato. É, muita gente deixava os carros ali perto Não, do onde Sesc, tá? roubava mais carros ali, que nem meus amigos que a gente morava na Pompeia, ia fazer seguro de carro, você mora em qual região? Mora na região da Pompeia. Triplicou. O seguro era sempre mais caro. Realmente. Era sempre mais caro, por causa da região da Pompeia ali, rouba muito carro. Sim. Ah, mas agora diminuiu o seguro, vai, fala aí. Graças a você, né? Pessoal, ó, dá uma moral pra Jéssica aí, meu, Exato, diminuiu. exatamente. E aí, tá bom essa resenha, tá, Tá bom. bom demais. E aí, vamos continuando essa história aí, que a gente vai. Você não dá nem tempo de eu Eu inserir, que é tão quero saber interessante. já vamos lá. Quero saber quando chegou da dica de viagem, da dica financeira, você já.
Sempre gostou de número, então você focou em dica financeira. E eu minha mulher fala muito, tá, que ela acompanha muito a Natália Cury. Sim. Você tá nessa mesma pegada da Natália Cury? Não, não. Não, o dela é. Não, a Natália Cury, ela gosta muito de renda fixa e eu sou mais agressiva, eu gosto de renda variável. Eu sou meio. Ah, mas interessante a jornada, né? Todo esse processo, né? Como eu mencionei, eu comecei aos 12 anos, no CLT aos 18 e no total são 17 anos de mercado, sendo majoritariamente na área comercial. Nos últimos 10 anos, eu trabalhei mais de 7 anos no mercado de tecnologia, onde o Ricardo até conhece, que foi na empresa TOTUS, e mais de 2 anos no segmento de investimentos. Porém, eu já sou investidora há bastante tempo, mesmo antes de entrar entrar no no mercado. mercado. Nesse processo, eu sempre olhava qual seria o meu próximo passo. Então, quando eu saí da polícia, que terminou o processo, e eles queriam que eu ficasse, o coronel queria, não, eu pago a sua prova, não quero, estou em paz, quero seguir minha vida de números e tá bom demais. E aí entrei na faculdade. A minha faculdade ela era anual e o que é importante a gente sempre destacar? A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então perceba, comecei ali no baixo, aí subi um pouquinho, aí depois caiu, aí depois subi um pouquinho lá na polícia, e depois caiu de novo, que só por Deus, né? Quando eu fiz a minha faculdade de administração de empresas, ela era uma faculdade anual. Aí já vai ter umas fofoquinhas aqui, tá, gente? Já vou antecipando, já fica aí, ó, segura. Nessa faculdade eu entrei namorando. Eu namorava um rapaz e tal, e essa faculdade era anual. E nisso, nós terminamos, tivemos um término conturbado. Foi um momento muito crítico da minha vida, porque aconteceu tudo ao mesmo tempo. Eu perdi a saúde, a gente fiquei assim debilitada, fiquei hospitalizada, passei mais de 30 dias sem poder me alimentar. Era época de prova. No aniversário da minha mãe, o médico me desenganou para ela, coitada. Ele não sabia que era aniversário dela, mas que baque, né? Que impacto. E nesse momento, quando eu tive alta do hospital, que também foi um processo muito espiritual, eu sou evangélica e nesse momento, enquanto eu estava hospitalizada, o meu irmão ele recebeu na casa dele algumas pessoas da nossa igreja, falou assim, eu vim fazer uma oração, mas o meu irmão não tinha nem falado que eu estava hospitalizada. E naquela oração, Deus revelou que realmente eu ia ter a libertação em 3 dias. E naquela época estava muito quente, gente, eu sentia muito frio. Eu ficava com 4 cobertas, roupa de lã, eu sentia muito frio. Pois no terceiro dia eu acordei com aquele calor, falei, meu Deus tá me arrebatando aqui. Ou eu vou, ou eu vou pro céu ou eu vou viver. E realmente foi assim algo esplendoroso, se cumpriu ali o que foi dito pela profecia. E naquele despertar, eu estava sem chão, porque na minha percepção do que eu vi, eu tinha sido traída, e então eu estava debilitada, um momento muito crítico. E quando eu fui trabalhar, eu percebi que eu tinha me tornado uma pessoa workaholic. Então, perceba, eu deixei a minha saúde de lado, eu deixei muitas coisas de lado para o trabalho. E nessa época eu fazia um estágio, eu queria muito ser efetivada lá. E nisso, quando eu saí do hospital, ao invés de eu ir para casa, né, curtir minha família, eu estava no hospital. Não, eu fui trabalhar. E aqui é um ponto muito importante de atenção. A gente acaba invertendo a ordem, né? Saúde, família, trabalho, que é algo que o Jojota sempre fala. Mas a gente tem que ter um prazo. E eu não tinha colocado um prazo. Então Deus foi lá e me deu um alerta e falou assim: olha, você precisa ter mais atenção com todo o contexto. E eu lembro, Ricardo e Tonico, esse é uma parte muito delicada da minha vida, porque na empresa que eu trabalhava tinha uma ponte para ir para a estação de trem. E nessa ponte era a ponte dos roubos, porque os motoqueiros passavam e arrancavam a bolsa. E as pessoas até caíam às vezes. E eu lembro que eu estava tão debilitada, tão sem chão, que eu fiquei naquela ponte e eu não sei quanto tempo eu fiquei naquela ponte, parada. Eu não faço ideia, eu não sei nem como eu saí daquela ponte. Você parou na ponte? Eu parei na ponte. Eu fiquei lá parada e eu só chorava, chorava, chorava. E naquele momento eu só ficava pensando, o vento levou tudo que eu amava. E chorava, chorava, chorava. E fiquei naquela ponte, naquela angústia, naquela aflição. E enfim, cheguei na minha casa, de alguma forma. E quando eu Você não lembra como acordei. chegou em casa? Não, Lembrar, você como eu lembra? cheguei em casa, eu lembro. Eu não lembro como eu saí daquela ponte. Eu Sabe que não alguém te lembro. Não levou. sei se alguém me levou. Eu sei que eu não fui roubada nem caí. Agora a gente Mas, conta mas, dando mas, risada, né? mas seu desespero de estar lá em cima, você não estava pensando em pular, nada disso. Não estava pensando em Tá. pular, mas eu estava num limbo que eu não queria morrer, mas eu também não queria viver. Sabe aquela incerteza de tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo? E nisso, quando eu cheguei na minha casa, que eu acordei e despertei, eu entendi que não foi o vento que levou as coisas. O ponto é que tudo que eu precisava era só uma coisa, era só seguir Jesus e servir a Deus. Todo o restante é complementar. E ali eu entendi um dos meus propósitos de vida, que é ajudar pessoas. Eu sempre me vi ajudando pessoas em todos os sentidos. Até involuntariamente, né? Até involuntariamente. E muitas das vezes você
vai entender o seu propósito pelo amor ou pela dor. No meu caso foi pela dor, agora eu tô rindo, né? Mas no momento foi um momento muito delicado, então foi o momento mais pegado, assim, mais pesado da minha vida foi esse. Imagina, você ficar numa ponte que você sabe que é perigosa, sabe? É uma situação que você realmente estava ali sem uma visibilidade de um contexto. Só que não existe nada tão ruim que não tenha nada tão bom proporcionalmente. Tudo que é muito ruim que acontece na sua vida vai acontecer alguma coisa muito boa proporcionalmente. E isso é muito real e muito verídico. E eu tenho essa certeza viva porque tudo que aconteceu comigo sempre deu esse fluxo, né, de coisas boas com coisas ruins. E nisso, o que aconteceu? Eu continuei na faculdade, tentei mudar de curso para não ficar aquele clima, né, tão desagradável, mas se eu mudasse de faculdade, eu ia ter que fazer um ano a mais, porque as grades eram inversas, ou eu teria que trancar um ano de faculdade. Falei assim, não, por causa de um homem eu vou perder dinheiro. Não, 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 negativo. Não, Mulheres, olha a dica, mulheres. não perco, porque mulheres, entendam, o conhecimento, ele te acompanha, ele não vai acordar no dia seguinte e falar, não te quero mais. E eu tive essa percepção muito Senão ninguém clara. vai te tirar, né? O conhecimento é Exato. seu, velho. Conhecimento é meu, eu compartilho, e quem compartilha aprende, e é um fluxo, né? É um fluxo que não termina. E aí, nisso, depois desse cenário muito crítico, triste, caloroso, aconteceu o quê? Comecei a fazer as entrevistas para TOTOS. Só que aí era uma outra mulher, já tinha uma maturidade, já tinha quebrado muita cara, já tinha dado tudo errado, e eu entendi que na empresa que eu entrasse, eu ia ser militante da minha carreira. Porque às vezes a gente fica militando por várias coisas, mas a ideia é você entrar no seu processo de negócio. Então a minha carreira era o meu empreendimento. Aquilo tinha que dar certo. E eu fiz a entrevista em janeiro. Só me chamaram em julho. Eu falei, Jesus, que isso não é possível. Pois eu vou ser perseverante, eu vou esperar. Porque como eu mencionei, eu acredito muito num contexto religioso e sinais de Deus. E eu falei, Deus, se for para eu ficar nessa carreira, nessa empresa e seguir carreira, eu quero um sinal. De janeiro até julho, quando eu comecei a trabalhar, Ricardo, no dia do aniversário do meu pai. Nossa, Eu não ligo nem que pro meu aniversário, sinal. gente. Agora, do meu pai e da minha mãe, pra mim é um evento. É como se fosse um ano novo, né? De fato, foi um sinal. E quando eu entrei na TOTS, eu entrei com muita gana. Sabe aquele desejo de fazer dar certo? Eu queria saber o sistema, o que vendia, o que não vendia, quem era concorrente, quem não era. E eu entrei como agente de prospecção em novos negócios. Eu nem entrei como executiva, né? Apesar de já conhecer a área comercial, eu entrei ali plantando o degrauzinho. Te deu um passinho pra trás. Isso, exatamente. E aí fui muito bem recebida. Sou muito grata porque eu já tive duas lideranças femininas quando eu entrei, duas mulheres que realmente elas me abriram portas e me ensinaram a abrir portas, porque de fato você compreender o mercado é a selva dos leões, a gente sabe. O mercado é a selva, você tem que realmente saber navegar naquele espaço. E ali elas me permitiam errar, acertar, corrigir, criar. Ó, vai por aqui, vai por ali, até que eu pudesse fazer isso de forma natural e sinérgica. E aí você ficou na empresa assim, tecnologia, ficou ali, depois de toda essa. Foi durante quanto tempo? Na TOTS eu fiquei 7 anos. 7 anos. Uhum. Construiu toda uma carreira Uma ali, carreira. que teoricamente você estava caminhando para uma carreira Uhum, estável, dominando os processos, sete uhum. anos. É uma carreira de sucesso. Deu certo, né? Deu certo. Nada dá errado que dure 7 anos, né? Sim, sim. Deu certo. E aí a gente vê que você é muito. Percebe-se, né? Você é muito. Você não se prende, né? Se você tiver que mudar, vamos que vamos. E pra onde chegar? E como é que foi esse. Cara, eu tenho que. Como é que foi esse tem que sair? Eu vou voltar para onde meu coração bateu forte, que foi lá no investimento, que seu coração bateu lá Sim. no início, né? Para onde Adoro o foi? número, Adoro o adoro uma número. exatas. Sim, Como principalmente na minha chegou? conta. O que que é? O que que é verdade? Na conta é melhor ainda, né? O que que te deu esse estalo? Que você falou, cara, eu acho que eu tô nesse, eu tenho que ir para mudar essa carreira. E também já conectando, que assim, eu percebi que nesse momento você começou ser uma porta-voz no LinkedIn de várias, não digo bandeiras, mas de várias frentes, né? Vejo você muito em eventos, de empreendedorismo. Vejo como é que foi que você. Porque você estava no mundo corporativo. Uhum. Aí você foi meio que desaflorou para essa questão de ser uma influencer dentro do LinkedIn e ir para o investimento. Como é que você tomou essa decisão e como é que foi essa mudança? Ai, Ricardo, foi difícil, hein? Meu Deus do céu, foi muito difícil, porque perceba, Tonico, a TOTOS, de todas as empresas que eu trabalhei, foi a única que eu tive o ganha-ganha desde quando eu entrei até quando eu saí. Do início ao fim, foi muito ganha-ganha.
os gestores, as questões comportamentais que eu tinha que me ajustar, eu tive líderes excepcionais que me trouxe essa visão, sabe? Quando a pessoa te dá um feedback, você fala assim, ah, eu tô batendo meta, que isso aí é... Aí vem um outro e fala a mesma coisa, fala, não, agora eu preciso observar que isso é um ponto a me desenvolver num aspecto profissional e pessoal. E nisso eu já trabalhava muito o LinkedIn, porque é uma porta de entrada. O LinkedIn é um ouro hoje. É uma preciosidade que as pessoas não sabem a dimensão do quanto é bom para você construir network, para você realmente expor a sua marca. Quem é a Jéssica? Se você for no LinkedIn, você vai ver quem é a Jéssica, muitas coisas. Se você for na minha página de finanças, já me segue lá, gente, ó, oi.grana. Não esqueça, já segue lá, porque eu só falo de finanças, investimentos e hábitos da prosperidade. Isso é no Instagram? Esse é no Instagram. Instagram. Ponto grana. Oi.grana. Isso, Oi.grana, exatamente. eu gostei. Se dá um oi Já para as fala pessoas, de Deu, deu, boa, deu uma vasculhada lá. Oi.grana. Eu hoje vejo já ela muito no chama. LinkedIn, né? No Instagram não tinha essa conexão. Ah lá. Oi.grana. Pode continuar aí, que eu vou Isso, até. já segue lá, porque de fato o dinheiro ele é uma consequência. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele foge de você. Porque enquanto você não entender o que você tem que servir, o que você tem que oferecer, o dinheiro ele não vai ser a sua recompensa. Então, quando eu comecei a divulgar essas informações, eu fiquei pensando, nossa, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já estou feliz. Então, no LinkedIn, eu acabei trazendo muito desse meu crescimento, e como na TOTS eu cresci de forma muito sinérgica, um network muito positivo dentro da instituição, com os players, né, com os contatos e todo o processo, eu ganhei esse destaque, que inclusive trouxe muitos ônus, né, porque muitas empresas começaram a me chamar ali no LinkedIn, mas eu amava tanto a TOTS que eu nem conversava. E eu não recomendo, tá, gente? Sempre conversem, saiba como as empresas estão te olhando, porque isso é importante para você saber o seu preço. E nisso construí essa jornada, só que, junto dessa jornada da TOTOS, eu também me tornei muito próspera. Então, eu construí a minha liberdade financeira. Então, assim, foi difícil tomar essa decisão da transição de carreira? Foi. Mas, toda vez que eu tomo uma decisão, eu sempre penso da seguinte Tô forma. seguindo. Olha lá, aí, ó, já vai hábitos da prosperidade, né? Já vamos ali, ó, crescer Já vamos botar um bastante. dinheirinho lá. Eita, coisa boa, gostei, já gostei, hein? Mas aí perceba que nesse processo, nesse contexto, eu sempre analiso quais são os fatores cruciais. O quanto vai ser bom para mim, beleza, é uma coisa positiva. É ser bom, sempre vai, se for bom de um jeito ou de outro, ótimo. Mas qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão? Então, essa foi a minha ideia quando eu realmente fiz a transição de mercado da TOTUS para a XP Investimentos. E eu queria sair de uma grande por uma grande, então eu não queria ir para uma empresa pequena, justamente por conta de um contexto de crescimento. Então, se eu sair de uma grande para outra grande, por mais que eu faça um downgrade de posição, porque na TOTUS eu estava, né, aqui já estava como executiva, em ascensão para liderança, e na XP eu entraria como downgrade, que seria um início de jornada dentro do mercado financeiro, por mais que fosse no sentido comercial. Foi uma decisão difícil, mas por que foi importante ter a liberdade financeira? Porque eu pude fazer uma viagem para descansar, pensar fora da caixa, sem nenhum impeditivo e ouvir a voz do meu coração. Porque muitas das vezes a gente precisa de apoio. Falar, ah, Ricardo, você que já trabalhou em tal empresa, como que é lá e tal. Às vezes a gente precisa ouvir das pessoas, Sim. mas muitas vezes a gente precisa ouvir o nosso coração, o nosso entendimento, para nós podermos nos decidir. Porque quando meu pai foi na TOTS, que lá tinha café da manhã, a TOTS é muito acolhedora, né? E tinha café da manhã para os pais. Ele falou: se você sair da TOTS, você vai apanhar. Ele falou isso e eu falei: meu Deus, quando eu contar pro meu pai, eu vou morrer, Jesus Cristo. E ali, naquele momento, eu tinha que tomar uma decisão por mim, né? Porque o meu pai, ele já tem a família dele. E eu, como não tenho dependentes, não tenho filhos, é o momento ideal de tomar uma decisão ali rápida. Então, como eu já tinha minha construção, eu já tinha construído a minha independência financeira, eu já tinha budget para pagar para trabalhar, digamos assim, Sim. porque a gente paga um pênalti quando a gente faz um downgrade de Uhum. posição. Então, vamos para as cabeças e vou seguir o que o meu coração escolheu lá no passado, quando eu entrei na Bovespa, que hoje é a B3, para entrar no mercado financeiro. E como eu já tinha essa questão de investir, mas uma coisa é investir o dinheiro da Jéssica, outra coisa é investir o dinheiro do Tonico, o dinheiro do Eu não tenho muito Ricardo. não, mas... Ah lá, escondendo o jogo, parece que a gente não sabe, né? Mas foi uma decisão difícil, mas assertiva. Porque daí, de fato, eu entrei no mercado em uma empresa gigante, a XP, assim como a TOTS foi uma escola para mim, eu aprendi muito, galguei oportunidades, também tive crescimento e promoções lá dentro, só que perceba que eu fui de uma empresa para outra sem parar, e chegou um momento na XP que eu olhei e falei, eu preciso de uma pausa.
Sabe uma pausa? Parar totalmente. Então eu preciso pausar, porque naquele momento, olha como é legal. E não quero transparecer arrogância, não é Não, arrogância de sim. forma alguma. Mas quantas pessoas a gente conhece que pode pausar, que pode falar, ah, não preciso trabalhar por um tempo. Sim, ó, privilégio. É um Baita privilégio, privilégio. é um privilégio. E eu tinha esse privilégio de pausar e descansar antes que acontecesse qualquer situação, sei lá, um burnout profissional, enfim. E ali eu conversei, fui muito transparente com as minhas lideranças e de fato tive essa pausa, né, a projeção de pausa. E nisso continuei construindo conteúdo, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E esse ano, para minha felicidade, eu fui selecionada entre mais de 2.000 negros, né, líderes, como fellow, para fazer parte do Future in Black, que foi um evento assim Uau! espetacular. Isso foi Brasil. Isso foi Brasil. Porque esse ano foi o último Brasil. Olha o spoiler, gente do céu. A partir do ano que vem vai ser a nível mundial. Mas nesse projeto que você foi, era só negros. Era só pessoas negras que estavam inseridas no mercado e que tinham posições de liderança, de legado ou ascensão para liderança. No meu caso, seria a ascensão para liderança. Que legal, hein, que eles Muito, encontraram você. muito. Pô, Entre 2.000 pessoas. Gente, eu fiquei assim, Não, muito e feliz. não, e assim, né? Você tá falando, eu tô me imaginando como homem negro, né? Outro dia eu tava vendo uma reportagem que os caras criaram um coworking só para negros trabalhar. Caramba. Eu vou puxar depois de passo, só para negros trabalhar. Mas eu fico pensando, né? E eu tenho alguns amigos também que não se relacionam com mulher branca, né? Ou amigas minhas que não se relacionam com homens brancos e tal. Você acha que também a gente não tá procurando só um mundinho pra gente? Sabe que eu conversando com meu irmão, que também é negro, ele me passou essa percepção e eu fiquei nas duas pontas. Porque o que acontece? Eu percebo que dificilmente nós somos inseridos naturalmente. Eu lembro que teve uma época que tinha entrevista às cegas. Então, se a pessoa está fazendo às cegas, é porque ela tem preconceito. Óbvio. Então, perceba que o processo de inclusão, ele é muito peculiar. E muitas das vezes, eu e você, nós temos as mesmas habilidades. Mas se você é branco e eu sou negra, qual vai ser o diferencial naquele momento? Porque às vezes é a mesma coisa, mesma faculdade, mesmo tudo. E eu já passei por isso. E eu posso dizer. Não, Então, sim. eu acredito que esses movimentos são para trazer destaques para nós, para as pessoas reconhecerem que existem líderes e pessoas em ascensão e com legado que estão nessa jornada e que conseguiram, mesmo diante de um histórico cultural muito pesado, desde a escravidão até hoje, ter esse destaque, ter essa referência. Então, inicialmente, sim, acaba sendo tendo uma certa exclusividade, mas no contexto de visibilidade se torna um contexto muito maior. Se você pegar hoje grandes empresas, Unilever, Globo, eles têm essas áreas específicas para diversidade, onde as pessoas negras vão fazer as palestras. Então perceba que um movimento que era muito mais fechado e inclusivo trouxe essa visibilidade para que de fato isso fosse inserido no mercado. Você tocou no assunto Globo, né? Hoje a gente vê muitas novelas que os negros não são mais a empregada, os negros são protagonistas das histórias. Exatamente, exatamente, exatamente Você isso. pega a novela, hoje a novela das sete, eles falam, "Ah, o casal principal são negros." Sim, mas muita luta, né? Não, sim, Perceba, né? não. Assim, eu não posso falar, não posso reclamar assim, ou até posso reclamar. Que eu fui adotado por uma família de brancos e eu vivi a minha vida inteira com brancos em bairro de rico. Eu morava na Pompeia. Uhum, Onde eu fui para lá com 10 anos de idade. Então eu já era meio diferenciado, porque eu vim da periferia, vim da Brasilândia, minha mãe era empregada dessa família. uhum, Minha mãe ficou grávida dentro dessa família e depois com o tempo eles me adotaram para morar lá com eles. Mas o tempo que eu morei na Brasilândia, eu vi com um pouco de malandragem da periferia. Não malandragem malandro. uhum. Assim, eu jogava bolinha de gude, eu rodava peão, e eles não sabiam fazer nada disso. Mas por muito tempo eu era o negro da turma, mas eu era o neguinho engraçado, eu era o neguinho que dançava, Uhum. que não pegava as menininhas brancas, Hum. que eu fui me ver como negro quando eu fiz 18, 19 anos. O meu amigo Tico, que também é negro, foi pro quartel, serviu o exército, aí eu comecei para rodas de samba. Aí eu deitei, né? Aí o pezinho mexendo, né? Ó, Mas eu fui me sentir negro com 18, 19 anos. eu queria entender um pouco mais desse evento, só voltando, que eu achei interessante. Uhum. Nesse evento que selecionaram você, o que que eu não, praticamente, como é que foi para você participar desse evento? Como
Como é que foi a intenção? A Porque, meu, seleção, teve como funciona? uma baita oportunidade de conhecer pessoas. E como é que foi? Conta um pouco desse seu orgulho de ter participado desse evento. Ai, foi fantástico, porque na época eu ainda estava na XP. A XP, assim como outras instituições, elas são filiadas à equipe Mover. Mover é uma empresa que realmente faz esses plugs de trazer pessoas negras para o mercado. E na época que eu fiz a inscrição, eu ainda estava na XP, e aí eles fazem uma triagem que justamente foi pelo LinkedIn, pelo histórico do próprio LinkedIn. Então, várias pessoas se inscreveram, e ali eles vão fazendo aquela seleção por conta das características e dos perfis dos seus Tá. conteúdos e tudo mais. E depois que foi feito esse processo, né, aquela ansiedade para, ai meu Deus, será que eu passei? Às vezes a gente duvida de nós mesmos. A Sim, gente tem sim. que parar com isso um pouco, porque a gente é capaz, mas diante de tantas pessoas tão capazes, é óbvio que vem uma certa dúvida. E quando eu recebi a mensagem, você é um fellows, eu falei, nossa, meu Deus, sou fellows, misericórdia, coisa boa. E o fellows não é só o Future in Black, eles têm outros eventos ainda que vão ser divulgados no ano que vem, mas esse especificamente, sendo todo ministrado por pessoas negras e essas pessoas falando o quanto superou, o quanto foi de superação nas suas carreiras, nos seus empreendimentos, nos seus negócios, a construção de network, né, pessoas que vieram de vários lugares do Brasil. Foi uma sensação única de estou num ambiente a qual eu pertenço. Porque muitas das vezes nas empresas a gente se sente igual o cravo no beijinho. Essa é a verdade. Eu sou o cravo no beijinho. Não é verdade, Sim, Tonico? verdade. Tonico vai me entender. Porque, de fato, principalmente no mercado Eu financeiro, vi que você falou, cara, o BG tá tentando É, entender, mas Você cara, sabe que é um o cravo? cravo Sabe que é no um cravo? beijinho. Lá eu tava me sentindo granulado no brigadeiro, aí coisa boa. Ah, Entendeu a comparação? Né? É diferente, porque de fato, principalmente no mercado financeiro, no mercado financeiro existe o teste de pescoço, onde a gente faz, vira para os lados e vê quantas pessoas tem similar a você. Ou seja, quantas pessoas igual o meu cabelo tinha lá, quantas pessoas igual a minha pele tinha naquele ambiente. Não tinha, era vago. Era pouquíssimas pessoas, é uma raridade. E você ser selecionado para um evento onde várias pessoas estão inseridas em contextos assim exponenciais, né? Pessoas de várias empresas, empresas grandes, abrindo o próprio negócio, né? Franquias. Teve uma franquia de pipoca lá que me brilhou os olhos, e aí, próximos passos, já fiquem alerta aí, já segue o Grana que talvez saia alguma coisa. Porque, de fato, é um contexto muito interessante, né? Do milho ao milhão. Olha que legal, uma pessoa negra abriu uma empresa de pipoca e saiu do milho, da pipoca, ao um milhão de milhão. reais. Isso é grandioso, onde a gente ainda vê muito racismo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Então, perceba que foi muito gratificante estar entre pessoas a qual estão na mesma linhagem, mesmo objetivo que eu almejo, né, de próximos passos. Então perceba que tudo que eu fazia já era pensando no próximo passo. Mas Opa, que eu tô fazendo tinha aqui no outros próximo. profissionais, assim, tinha profissionais de medicina, essas coisas não, era só empreendedores. Medicina não Não, tinha, assim, outros mas profissionais. tinha cargos de liderança. Tá. Todos os cargos de liderança e pessoas que já são líderes há muitos anos, então que já galgou ali coordenação, gestão e que foi galgando até a direção, e tinha os empreendedores também dentro dos seus negócios. E era sempre esses níveis. Tinha até estagiários de grandes empresas que já estavam fazendo triagens de ramificação para outras pessoas ingressar na carreira. Eu Que conheci um legal. rapaz que ele era estagiário, ele é estagiário na DHL, e ele já construindo a carreira de outros alunos, de outras pessoas negras, de outras pessoas que querem entrar, o que fazer para entrar numa grande empresa, e já triando uma jornada muito rica. O LinkedIn dele, assim, é maravilhoso, já construindo esse processo. Então, perceba que a oportunidade, ela foi muito vasta. Tinham muitas pessoas do mercado lá e muito network. E um ambiente saudável. Você poderia chegar e conversar com qualquer pessoa, era igual para igual, sabe? Que É uma legal. coisa que, assim, eu, graças a Deus, nunca usei isso como muleta. Para mim, eu sempre fui uma mulher que ia trabalhar no mercado de trabalho. Eu nunca usei a questão de ser negra um fator de alavanca ou de ficar fazendo qualquer tipo de mimimi, digamos assim. Mas isso é um fator que é uma realidade. A gente sabe que é um contexto real. Eu simplesmente apagava isso da minha mente porque eu queria passar nos processos e queria brilhar. Esse é o ponto. Porque se você fica com isso na cabeça, você mesmo se limita. E uma coisa que eu ensino muito no meu canal, no Oi.grana, é que os maiores limites da pessoa, ele está na mente. A sua própria mente vai te limitando, às vezes nem é aquilo.
E você vai se limitando. Então foi um contexto muito rico, assim, desde o início, Ricardo, você não faz ideia. Desde a música, das cantoras, já trazendo aquelas músicas que Que eram você já de foi te negão. envolvendo ali. Só os Black Music. Só as músicas de negão, assim, mas uma música muito realista. No meio da apresentação saíram pessoas negras com diplomas e chapéu de universidade. Uma coisa que foi muito rara por muito tempo. Então, de fato, foi muito rico, assim, o evento foi transformador. Se eu tivesse uma palavra para esse evento, seria intencionalidade. Que legal. É que hoje, né, mais ou menos da minha época, Parabéns mais uma vez por ter se passado essa seleção árdua aí, né? e assim, na época que Obrigada. eu frequentava os lugares, as pessoas viam negro, ou você era cantor de pagode, ou você era jogador de futebol. Não é? Sempre E foi. as mulheres, coitadas, não tinha nenhum nem outro. Não enquadra- Eu tava com um amigo meu, e às vezes tem um preconceito entre nós negros também. Ele é negro, o nome dele é Carlos Alberto, e ele é formado na USP, ele é formado em geologia. Uhum. E quando ele entrou em geologia, eu falei, negão, geologia, mano, faculdade vai ver pedrinha, mano. Hoje ele é um cara pica no negócio de meio ambiente. Aí, ó. E um dia a gente estava em frente ao Clube Pinheiros, lembro como se fosse hoje. Tava tendo uma feira de roupas, tava vamos lá, entramos, saímos cheio de roupa, cheio de sacola, da marca Leves, tá? Vou fazer um propaganda. Saímos cheio de sacola da marca Leves, não lembro que carro tinha, mas ele tinha um carrão e tal. Aí guardamos umas sacolas no carro e fomos tomar água de coco, né? A mulher teve a felicidade de perguntar, uma senhora que estava atendendo a gente, uma senhora negra. Pô, vocês estavam aí dentro? Ah, a gente estava na feira comprando os negócios. Vocês são jogadores de futebol ou vocês são pagodeiros? Ele falou, não, senhora, eu sou geólogo formado pela USP. Se a senhora quiser meu cartão, fique à vontade. Meu Fechou Deus. pro pagodeiro pro jogador de futebol. É. Jogador você não é. Não, Pagodeiro, pagodeiro piorou. jogador isso é ruim que jogador. Mas e a pessoa que me perguntou isso? Pagodeiro não Não, pode ser, jogador não. e a pessoa que me Jogador não. perguntou isso era negra. Que Então às vezes tem um preconceito estranho, entre a né? gente mesmo, né? É Eles de- não pode ver ninguém bem sucedido. Sim, esse que é o ponto, né? O preconceito, ele tá na mente das pessoas, então por isso que o fator limitante acaba sendo na mente. Aqui na resenha dos crias, geralmente fala bastante de esporte, né? Mas o esporte hoje é mental, é o exercício Ah, não, mental mesmo, total, de total. você realmente trazer. Perceba que eu fui muito bem sucedida em toda a minha carreira, em nenhum momento eu fiquei falando de dinheiro, de conquistas e tudo mais, porque isso foi uma consequência. Né? Na TOTS, por exemplo, todos os 7 anos eu fui meritocrática, eu recebi os méritos. Todos os anos de TOTS eu tive reconhecimento. Na XP é a mesma coisa. Então perceba, é uma jornada que a gente constrói para colher as consequências. E é algo que eu ensino muito. Inclusive, dentro do Oi Grana, eu tenho já uma turma para janeiro. Inclusive, se vocês quiserem se inscrever, o momento é agora. Eu já vou fechar a turma em dezembro, agora, no Natal. Esse processo, se o aluno, o mentor, ele entra e fala que não está suscetível a mudanças comportamentais, eu já devolvo o seu dinheiro. Porque não existe crescimento na mesmice. Não existe mudança com os mesmos hábitos. Entendi. Então é um processo Não que existe crescimento na mesmice. Não Gostei existe. da frase. Gostei da frase. Aí já vai poder ser um slogan já, né? Vai dar um corte já, hein? Vai dar um corte. O corte vai atuar aí. Sim, mas isso é muito real. Nós negociamos desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se o seu celular desperta e você coloca o soneca, você já perdeu. Já é 1-0 pro soneca. Você já tá... Tocou, você tem que pular da cama, né? Exato. O seu corpo, sinergicamente, ele já vai criar um relógio biológico. Então, são fatores que nós vamos deixando de fazer e criando lacunas, criando muletas. Ah, não faço isso porque não tenho tal coisa. Ah, mas, enfim, é sempre o a mais. É, sempre tem um a mais, você não faz porque não tem o tempo, né? O tempo você arruma, né? Pois é. Ou às vezes a pessoa fala, eu não tenho hábito, não tenho hábito de ler, não gosto de ler. Meu, pega um dia lá, 10 minutinhos. Outro dia você tá lendo 20, daqui a pouco você lê um livro inteiro. Exato. Ai, tô com um assunto que eu amo, que é livros. Meu Deus do céu. Livros e viagens. Falando em viagem, ô Luizinho, põe uma foto aí pra mim. Me explica aqui onde você tava. Deixa eu ver. Ô, louco, hein, meu? O lugar Você mais tava lindo. na novela da Globo aí, Gente, pô. ali, Tava ó, a onde? Globeleza tá ali, ó. Nesse lugar eu estava em Lençóis Maranhenses. O lugar mais lindo que eu já vi a olho na minha vida é Lençóis Maranhenses. Foi aí que você foi pra sair da caixa, não? Não, pra sair da caixa foi pra Jalapão, de graça, porque eu só usei pontos, não usei nada. Já aí é uma estratégia boa também que eu utilizo. Mas aí foi Lençóis Maranhenses.
Fiquei em Barreirinhas e também fiquei no Maranhão. Foi uma viagem muito gostosa. Conheci muitas pessoas. Conheci uma galera de Manaus, que já. Minha outra viagem depois dessa foi para Manaus, inclusive, para ir lá na tribo indígena. Mas essa E você especificamente estava pensando em foi. quê aí? Eu Te tava passa um pensando. filme? Me passa um filme. Tava chutando que não pertence Tava pra chutando as fora, né? energias É. mas na verdade eu estava radiante por conta do que eu tinha construído para me permitir isso, porque neste ano de Lençóis eu já fazia 4 a 5 viagens por ano. Então, onde na minha realidade eu ia enxergar que eu ia poder viajar, que fosse. E aí, nesse momento, eu já fazia muitas viagens, além das viagens que eu faço no interior com os meus pais, sabe? Tá. Conhecer o interiorzinho de São Paulo. Então, aí me passa um filme realmente. E a outra? Deixa eu ver qual é a outra. Ai, meu Deus, essa machuca o coração. Ui! Essa foi lá em Manaus. Foi no mesmo ano, inclusive. Essa foi justamente no Rio Negro e Solimões. Ao Sim, encontro, encontro né? das águas Gente, lá. que coisa marcante. Eu não conseguia pensar em nada quando eu vi aquilo. As águas realmente não se Nossa, encostam. Não sei se encosta. vocês já foram pra Não, não lá. conheço. Já fui lá, não fui lá. Fui pra Manaus e não fui no passeio. Fui a trabalho e não consegui ir lá ver. Puxa vida, e perdeu essa oportunidade. Tomou 5 horas de voo, É, Ricardo, pelo amor de Deus. Porque é longe, né? Você demora mais pra chegar em Manaus do que pra chegar no Chile. Eu sim, cheguei no sim. Chile em 3 horas e meia. Em Manaus é 5 horas. Tem o fuso horário lá. Mas Manaus me trouxe uma experiência, uma bagagem impagável, porque eu fui na tribo indígena. E na tribo indígena eu comi formiga. A formiga é melhor que amendoim. Eles fazem num panelão assim, não tem tempero nenhum. Né? Índio não tem tempero, eles têm ali as especiarias deles. E essa proximidade com essa natureza de pessoas que realmente, sabe, só vivem. Não tem essa necessidade de coisas tão materiais, por mais que, pô, a gente está em São Paulo, obviamente que eu amo o capitalismo, mas lá, essa energia de você poder pausar e pensar, nossa, eu quero só viver este momento, foi exatamente o que eu senti quando eu fui para Manaus. E uma das indiazinhas, ela se apegou muito a mim, ela não queria me largar. Ela queria ir embora comigo. Falei assim, não, pelo amor de Deus, eu nem tenho filhos. Não tem como não. Mas foi bem marcante essa de Manaus. Que Essa legal. Viagem é um negócio, né, que ninguém vai tirar. O Mas lugar que você conheceu, né? é um as investimento. viagens você também dá dica de viagem, é isto? Ou é só um hobby? Não, viagens é muito mais hobby, porque Hobby. eu Ah, tá. Achei que comecei você não tem a tanto. página que dá dicas de viagem, não tem nada Eu até disso. tinha, mas como eu percebi esse propósito de ajudar pessoas, eu estou me dedicando muito mais ao oi.grana, Grana do porque que para a parte realmente. de viagens. Mas é um complemento. Então, por exemplo, essa turma de janeiro, spoiler, eles vão receber um curso de pontos e milhas. Porque essa viagem, por exemplo, eu só usei pontos. Olha, isso é interessante, hein? Eu quero te pedir uma dica, eu quero te pedir uma dica. Não, você Sim. escreve lá no Não, não, curso. não, não, calma. Não esquece no Calma. curso. Aproveitar, né? Te pedir uma É. dica. Obrigado, Luiz. Eu sou um cara assim, que eu sou fissurado por tênis e eu adoro a Nike. Uhum. E eu stalkeando a sua vida, vi que você foi comprar um tênis e comprou dois. Me conta essa história aí. Essa é muito boa, essa é muito boa. Eu sempre gostei de tênis esportivo. Várias marcas, Nike, New Balance, enfim. E eu queria muito um Jordan. Eu gosto de basquete, eu queria muito um Jordan. E eu sou uma pessoa que, por mais que eu tenha o recurso, aquilo tem que compensar. Gente, eu sou de finanças, então eu faço a conta ali na unha se realmente vale a pena ou não. E nisso, o que eu fiz? Eu coloquei uma meta. Eu falei, se eu conseguir alcançar até X meses o valor do tênis, eu vou comprar esse tênis com os rendimentos do meu investimento. Então, eu investi em fundos imobiliários na época e todo o provento eu reinvestia. Provento eu reinvestia, entrava eu reinvestia. E lógico, fundos imobiliários muito assertivos, até porque né, eu tenho todo o relatório ali do research para poder fazer uma análise de carteira e eu pegava só as carteiras mais sinérgicas que estavam ali relacionadas a isso. Moral da história, eu escolhi os fundos imobiliários tão bons que eu consegui comprar 2 tênis. Eu investi um. Por sinal, são lindos. E exclusivos, porque o New Jordan, o Nike Jordan, por exemplo, ele só tinha um quando eu fui comprar. Porque quando sai, você só pode comprar até 3 pares por CPF. São linhas muito limitadas. Eu falei, não, o dinheiro já tá lá, vamos que vamos, vamos embora. E óbvio que eu não comprei com o dinheiro, eu comprei com cartão de crédito para ganhar mais pontos. Né, para sempre multiplicando. Então, todas as minhas despesas são para isso, gente, é para multiplicar. Assim, vamos fazer o curso, mas Ah, assim, em uma palavra, qual a dica que você daria para uma pessoa que para acumular pontos? E qual que é a dica? bom, Uma palavra, não uma precisa dar spoiler do palavra. seu curso, porque senão as pessoas não.
Assim, Pode ser duas? pode, lógico. Uma palavra, Três, Três, brincadeira. uma pode ser. palavra. É uma palavra para que você não dê spoiler do curso, mas Não, pode dar mas eu vou dar uma breve orientação, óbvio, se sim. não for ferir a integridade do seu curso, lógico. Não, não vai ferir, não. É realmente, não vou falar em uma palavra, vou realmente passar um spoiler bem pequeno, mas muito interessante. Perceba, o cartão de crédito, ele é o dinheiro mais barato que tem no mercado. Porque você não paga nenhum juros, a menos que você atrase o seu cartão de crédito. Se atrasar, você tá morto. E se atrasar, você tá Se lascado, não atrasar, é o lascou-se. dinheiro Aí, mais barato que tem no mercado, certo? exato, é o mais Gostei. barato se você pagar em dia. Então perceba que você tem 30 dias para usar esse dinheiro. Nesses 30 dias, ao invés de você comprar um copo à vista em dinheiro, você deixa esse dinheiro investido. Quando for para pagar o cartão de crédito, você retira o investimento que está em liquidez diária. E o seu dinheiro rendeu. Você colocou 100 e você saiu de lá com 110 centavos que seja, mas você saiu com mais do que Mas você rendeu. entrou, rendeu. Se você puder centralizar as suas despesas em cartões de crédito que sejam sinérgicos ao seu dia a dia, os seus pontos eles vão se multiplicar. E aí eu vou dar um exemplo meu, skin the game aqui. Pão de açúcar. Eu só faço compra no Pão de Açúcar. Se eu compro no Pão de Açúcar, meu cartão do Pão de Açúcar vai me dar 5 pontos por dólar gasto. E eu só compro lá. Então já está no meu dia a dia. Mesmo que eu compre com outro cartão. Para que eu vou comprar com um cartão que me dê 2 pontos, por exemplo? Então, se você conseguir centralizar as suas despesas de acordo com a sua vida, você vai multiplicar os seus pontos e vai conseguir fazer viagens belíssimas sem pagar nada. Isso é Por muito isso. bom, Entendeu? entendeu? Olha que eu não tenho cartão do Pão de Açúcar, e vou bastante Pão de E Açúcar. você faz bastante. Sim, sim, Então, vou revisitar essa, vou sim. revisitar. Perguntas, Turiquins, ó, pra quem tá chegando no nosso, ó, o Vamos pessoal já lá. mandou, olha aqui, então já tá. Estamos chegando nos momentos finais. As finalíssimas. Momentos Up e Gás. Tudo com Jéssica Toreno, menos finanças. Contato mais famoso do seu celular. Ah, o da minha mãe, com certeza. Seu cantor ou cantora favorita. Nossa, são tantos, meu, mas acho que agora a Alicia Keys. Uma música dela. No One. Uau. Filme ou série favorita. Série The Chosen, de longe. Comida favorita. Poke. Com quem você se identifica no mundo corporativo. Renata Barreto, nossa, é a melhor, meu Deus. Pratica algum esporte. Vários. Bicicleta, academia, Muay Thai, dança. Seu lugar favorito no mundo. A igreja. Qual foi a última coisa que você comprou pra você? Nossa, eu comprei tantas coisas. Mas a última que eu fiz foi, ó, gente, ó, mais uma dica aqui, spoiler. Eu comprei o iPhone justamente para a questão da criação de conteúdo. Não foi por quero ter um iPhone de modinha, mas foi realmente para o trabalho. Não tava lá com o meu Samsungão velho de guerra, mas o iPhone foi a última. O que não pode faltar na sua playlist? Ai, as minhas canções evangélicas. Joel J ou Caio Carneiro? JJ. O que não pode faltar no seu guarda-roupa? Saias e vestidos. Última ligação que você fez antes de sentar aí. Foi pra minha mãe. Qual o seu time de coração? Corinthians! Oxe, acha! Que nem as meninas falam, sou homem, pô, sou mulher, pô. Praia ou campo? Praia. E pra fechar, o que a Jéssica Toledo de hoje falaria pra aquela menininha que nasceu no dia 19 de janeiro? Você venceu. Uau. Uau. Muito bom, muito bom. Jéssica, obrigado pela presença, pela história. A história é maravilhosa e comprida. A gente poderia ficar aqui horas conversando, mas tudo tem seu tempo e a gente está finalizando. Eu fiquei muito feliz, eu conhecia já a Jéssica, pessoal, não tanta profundidade, a gente se conhecia do mundo corporativo, mas até em áreas um pouco desconexas, não conversava tanto, mas já sabia e acompanhava muito ela no LinkedIn. E aí foi sensacional ter trazido ela aqui para ter esse papo. Assim, muita história, muita história. Antes de encerrar, queria saber como encontra Oi.grana, aonde mais podemos encontrar a Jéssica, conhecer seus conteúdos. Deixa essa dica aí para o pessoal, onde pode encontrar você. Um deles é Oi.grana, esse já estou seguindo. Quero saber se tem curso gratuito, né, de 1 hora. Olha, boa, essa é boa. Bom, para vocês me encontrarem é no oi.grana. Inclusive, eu tenho de fato essa mentoria inicial, que é 1 hora gratuita para conhecer o contexto e de fato entender se faz sentido os próximos passos. Como eu falei, se não estiver disposto a mudanças, eu devolvo seu dinheiro, porque para mim não vale.
para me encontrar nas páginas de lifestyle, né? Meus hobbies, viagens. Ah, inclusive de viagens eu falo no Gé House, que agora tá como Jéssica Toledo House. Ótimo. E no LinkedIn, Jéssica Toledo. Muito bom. Pessoal, obrigado. Agradecendo o nosso patrocinador mais uma vez, Upgás, patrocinador conosco aí. Isotônico que refresca muito mais. Nossa, bom Esse demais. slogan já, bom, né? Gostoso, gostoso. Galera, prova. Quem não conhece, prova. Bem gostoso. É bem gostoso. E Conecta Fute. Você que tem um sonho de ser um jogador de futebol, ter visibilidade, conectafute.com ou nas lojas de aplicativo. Conecta Fute, baixa, se inscreve, que você com certeza vai ser visto. Como a Jéssica disse, você tem que sair fora da caixinha. Conecta Fute é uma oportunidade. Pessoal, valeu por mais uma. Vamos que vamos. Obrigado, Boa gente. noite.